Nós estamos recebendo ao vivo o vereador parlamentar da cidade de Tocantinópolis, o Roberlan Cocquim, bastante conhecido no meio esportivo, até porque o Cocquim faz parte da imprensa esportiva do estado, já trabalhou muito tempo fazendo transmissões esportivas, já tivemos muitos encontros nas praças esportivas por esse Tocantins afora. E a gente recebe com maior prazer. Tudo bem, Cocquim? Bom dia aqui no nosso show de bola da TV Cidade. Bom dia, Lindomar. Bom dia, Nico Lima. Eu relembro bem aí as suas palavras, né? Nós já nos encontramos muito nos estádios sofridos aí do Tocantins. Quando a gente fazia transmissão via internet, eu fui um dos pioneiros a fazer transmissões de jogos à imagem, né? E vocês faziam dos jogos por rádio. E aí você sabe bem do sofrimento que é quem trabalha com imprensa. Agora não sei porque faz tempo que eu parei, mas eu acredito que tenha tido uma melhorazinha para vocês aí, porque agora vocês já fazem também a transmissão com imagem. Eu acompanho frequentemente as transmissões de vocês. Bom dia para todos. Bom dia, então. Ô, vereador Cocquim, a gente fez esse convite para a gente falar sobre o esporte de Tocantinópolis, do município dessa cidade tão importante do estado do Tocantins, que tem o clube, o Tocantinópolis Esporte Clube, que hoje é o time que está mais representando o estado do Tocantins no cenário nacional. Mas, por outro lado, a gente vê o seu trabalho como parlamentar, como um fiscalizador do povo. E você sempre está questionando a situação do Tocantinópolis Esporte Clube com o município, com a prefeitura. Inclusive, tem um vídeo seu que já está circulando nas redes sociais, você falando sobre o recurso do Tocantinópolis na Copa do Brasil, que, nas suas palavras, parece que esse recurso já sumiu. Como é que está essa situação parlamentar? O senhor que vive o dia a dia no município aí de Tocantinópolis, novamente, como é que está essa situação, vereador Cocquim, em relação a esses recursos que entraram para o Tocantinópolis na Copa do Brasil e também esse apoio que a prefeitura coloca no clube todos os meses, uma coisa que também você já fez esse questionamento, inclusive está até no Ministério Público do Estado. Como é que está essa situação aí em Tocantinópolis? Na verdade, o Tocantinópolis Esporte Clube é mantido pela Prefeitura de Tocantinópolis, quase no seu todo, porque vocês sabem que aqui o empresariado não é tão forte assim como Araguaína, e também não quero dizer que Araguaína tem um bom sustentáculo aí através do empresariado, né? Eu sei também das dificuldades que os times daí têm para poder participar dos campeonatos. E quando o pai do atual prefeito, José Bonifácio, que também é ex-deputado estadual, era prefeito aqui em Tocantinópolis, ele instituiu uma lei de 1991, no qual o município se tornaria obrigado a repassar 30 salários mínimos mensais para o Tocantinópolis, né? Nesse tempo, lá na lei constava que era representante do desporto amador, né, como seleção do município. E aí, desde lá, então, a prefeitura vem fazendo esses repasses. Ela mudou de gestores apenas uma vez. Em 2006, assumiu o Antenor. E o Antenor também continuou mantendo o time. Tá? É um dos que mostrou que quem é de oposição não é contra o Tocantinópolis Esporte Clube. As pessoas às vezes pensam isso, mas não é. E aí, desde então, o time tem sido alimentado com esses 30 salários mínimos. É uma ajuda muito boa, que dá para fazer o time caminhar um pouco a mais do que os demais aí do estado, né? E aí, mas mesmo assim, o time ficou muito tempo sem título. Acho que vocês lembram aí, né, Lindão Amarrinho? O título que o Tocantinópolis ganhou, fora esses recentes, tinha sido em 2000. Nessa época, eu participava como diretor de marketing do time, né? Eu fazia as transmissões dos jogos, e aí eles acharam por bem me colocar na diretoria até para facilitar, para me pegar carona, às vezes, no ônibus do time para ir fazer as transmissões dos jogos. Nessa mesma época, eu lembro que após o título do campeonato, que o técnico na época era o Neto Costa, tivemos uma reunião depois do campeonato e eu citei que nós deveríamos fazer uma prestação de contas para o povo saber quanto é que custa um título estadual, né? Só que fui refutado pelos outros diretores do time e depois disso eu resolvi deixar a diretoria. Que é uma diretoria que você só sai para assinar ata, para mim não serve para nada. Aí o Tocantinópolis vem recebendo esses recursos
O Ministério Público entrou com uma ação aí na Justiça para que o time justamente devolvesse esses valores, 5 milhões, salvo engano, porque não é feita a prestação de contas. Lá no portal da transparência do município é colocado apenas que repasse ao Tocantinópolis Esporte Clube referente à lei tal, né? Que é a lei que obriga o prefeito a repassar esse valor. Bom dia, Coquinho, seja bem-vindo ao Show de Bola. E eu quero fazer uma pergunta aqui, Coquinho, até porque é uma pergunta um pouco voltada ao Tocantinópolis, nas questões das prestações de conta. Aqui o recurso ele é passado, como é recurso público, ele tem que ser prestado conta. Como é feita essa prestação de conta, Coquinho? Até porque você, agora há pouco, citou nas redes sociais que esses recursos ele só está lá no portal da transparência, mas não está especificando como é prestado conta para a sociedade lá da cidade de Tocantinópolis. Lá no portal da transparência consta apenas repasse ao Tocantinópolis Esporte Clube referente à lei e tal. Aí, como eu tinha dito antes, que o Ministério Público havia ingressado com uma ação na Justiça solicitando que fosse devolvido do ex-prefeito Fabião e do atual prefeito Paulo Gomes a quantia de pouco mais de 5 milhões de reais, justamente por conta da não prestação de contas desse valor que é repassado do município para o time. O juiz do caso entendeu que não deveria ser feita essa devolução, né? E aí o processo ainda segue, né? Porque o Ministério Público recorreu. Assim que eu assumi lá o cargo de vereador em 2021, um requerimento solicitando também que o time, pelo menos de 6 em 6 meses, fizesse a prestação de contas à Câmara Municipal, né? Para mostrar, gastamos os 30 salários mínimos com isso. Aí eu apresentei esse requerimento, Nico, solicitando que eles fizessem prestação de contas pelo menos 6 meses, né? De 6 em 6 meses lá na Câmara, lá, mostrar para nós de que realmente o dinheiro é gasto. Até porque existem muitas reclamações na Justiça Trabalhista justamente por conta de pagamentos de salário de jogadores, desculpem, e também de funcionários que trabalharam lá. Deixa eu só te perguntar, você está falando em ações trabalhistas. O Tocantinópolis tem débitos em ações trabalhistas? É isso que você está falando? Exatamente, Nico. Ele tem muito débito trabalhista, o time, tem muita ação na justiça, inclusive dias atrás tivemos audiências. E aquela situação, eles parecem ignorar a Justiça do Trabalho. Como vocês sabem, o Tocantinópolis Esporte Clube recebeu mais de 4,5 milhões de reais o ano passado pela participação, a ótima participação na Copa do Brasil, e aí recebeu também dinheiro pela transmissão dos jogos, né, que é o direito de imagem daquele jogo do Atlético Paranaense. Teve agora no ano de 2020 a participação do jogo com o América Mineiro e o time tem arrecadado muito, mas infelizmente não tem quitado suas débitos trabalhistas. É uma das coisas que eu cobro. Por quê? Eu não acredito que eles queiram que a própria prefeitura pague também esses débitos. Porque um time pegar mais de 4,5 milhões, não quitar os débitos de INSS no total. Porque a última vez que eu olhei, o débito era de 105. Eles fizeram um pagamento parcial assim que pegaram no dinheiro da CBF, primeiro repasse do ano passado, e me parece que tinha ficado uma conta de 70 mil. Depois eu não verifiquei mais. E depois disso começaram a surgir as causas trabalhistas, praticamente quase todos os jogadores que saem do clube entram novamente na justiça para poder receber seus salários como um todo, né? Inclusive tem processo, Nico, Malindomar, que eu acompanhando aqui o inteiro teor dele, o jogador conta no processo que foi contratado por um valor X, por exemplo, 5 mil reais, e no contrato, mas no salário era apenas 2 mil, mas ele era como se recebesse 5 mil. Então há uma irregularidade muito grande dentro do Tocantinópolis Esporte Clube que eles não querem prestar conta justamente por conta disso. O jogador expôs no próprio processo dele. Eu fiquei abismado quando eu vi, né? A desculpa é de que, não, com o contrato de um jogador nós pagamos outro. Mas é completamente fora da lei, irregular, vocês sabem disso. E aí eu deixo vocês tirar suas próprias conclusões.